Olá, crianças! Vamos hoje para mais uma lição da nossa escola bíblica. Hoje nós iremos para a lição número 7. O tema da nossa lição de hoje é De Volta para a Terra. Que historinha será que nós vamos ver hoje? Fiquem atentos aí. Hoje o nosso versículo-chave é o seguinte: Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Salmo 47, 2. Então, hoje nós temos alguns objetivos para cumprir com a nossa lição. O primeiro é saber que Deus é soberano e que tem o controle de tudo. Esse é o nosso primeiro objetivo. O segundo é que nós devemos sentir-se seguros, porque Deus tem tudo sob controle. Então, você deve se sentir seguro, porque você sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. E, por último, a gente deve sempre orar sobre os nossos problemas e nossas dificuldades, sempre entregar nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar agora para iniciar nossa aula de hoje, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia nós estarmos aqui reunidos, juntos, Deus, para aprender mais do Senhor. Te peço que o Senhor esteja conosco durante nossa historinha de agora, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Deus, que nós possamos, Pai, estar aprendendo cada vez mais o que o Senhor tem para nos ensinar. Muito obrigada pela vida de cada criança aqui. Muito obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Esteja conosco, é o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos para o nosso momento de louvor. E logo em seguida, a gente já volta com a nossa historinha, tá bom? Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Desde sempre foi assim. Como é bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Então, agora de volta, vamos começar a nossa historinha de hoje. Bom, vejam essa cidade que eu estou colocando aqui na tela para vocês darem uma analisada. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre essa cidade. É Jerusalém, onde nos tempos bíblicos ficava o Palácio Real e o Templo. Era uma cidade muito movimentada, pois pessoas do país inteiro iam lá para adorar o Senhor. No Templo, o que aconteceu com a cidade de Jerusalém? Seu muro de proteção está destruído e até o templo está caindo aos pedaços. Será que foi um furacão ou uma tempestade? Prestem atenção na historinha de hoje, que logo logo a gente vai descobrir.
E a nossa história de hoje se passa lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 36. Deixem a Bíblia de vocês aberta aí, que eu vou começar a contar essa história para vocês entenderem um pouco o que aconteceu. Então, lá havia um rei chamado Zedequias, que era o rei de Judá naquela época. Zedequias, assim como outros reis que vieram antes dele, não estavam obedecendo ao Senhor, não estavam agradando o coração do Senhor. E aí nós vamos ver agora no versículo 12, o que diz a respeito de Zedequias. Ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante de Jeremias, o profeta, falando da boca do Senhor. Vocês lembram que na nossa revistinha passada eu falei sobre os reis e profetas? Nós vimos essa história. Naquela época era Jeremias que era o profeta e ele era a pessoa enviada por Deus para trazer a mensagem de Deus ao povo. E Zedequias não queria ouvir o que Jeremias tinha a dizer. E ele, assim como outras pessoas, como os sacerdotes e o próprio povo, estavam sendo muito idólatras, estavam praticando a idolatria e desobedecendo os mandamentos de Deus. O que é isso? Eles estavam adorando outros deuses que não era o Deus verdadeiro. E justamente por isso que Jeremias foi até lá, porque eles estavam fazendo uma coisa que era muito errada. Então, Jeremias foi o profeta que durante muitos anos avisou ao rei e ao povo que eles precisavam temer a Deus, eles precisavam temer ao Senhor. Vamos ver a profecia que Jeremias levou para eles? Está lá no livro de Jeremias, no capítulo 25, versículo 11, e diz o seguinte: "E esta terra inteira será uma desolação e um assombro, e estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos." Que triste, né? Deus avisou ao povo que se eles continuassem daquela forma, em pecado, eles seriam presos por seu inimigo e levados para serem escravos lá na Babilônia, além de que Jerusalém seria toda destruída. Imagine, a cidade deles, que eles moravam, iria ser destruída e eles iriam ser levados como escravos. Tudo isso porque eles estavam desobedecendo a Deus. Sabe, crianças, foi exatamente isso que aconteceu. Aquele povo não deu ouvidos ao que Jeremias havia levado para eles. E aí o povo não deu atenção, continuaram desobedecendo a Deus e foi o que aconteceu. Pois é, gente, foi isso que aconteceu. Eles foram levados como escravos para a Babilônia, e isso pelo período de 70 anos. Imagina, 70 anos é muito tempo. Foram crianças, jovens, idosos, adultos, e eles foram levados para trabalhar lá na Babilônia, né, para serem escravos. Muitos morreram também, né, no meio do caminho, ou chegaram lá e morreram, muitos morreram. E os que permaneceram em Jerusalém ficaram vivendo naquela cidade destruída como mendigos, sem ter às vezes o que comer, onde morar. Então foi uma situação muito triste que eles passaram, muito, muito triste. Mas o profeta havia avisado, não é? Que tudo isso iria acontecer. E realmente o Senhor cumpriu. Mas o Senhor cumprindo isso, vocês acham que é porque Ele não amava o seu povo? Em algum momento, o nosso Senhor, nosso Deus, deixou de amar o seu povo? Não, Nanina, não. Jamais. Deus nunca deixou de amar o seu povo, assim como Ele continua nos amando até hoje. Mas Deus, Ele tem as coisas sempre sob controle. E as coisas sempre funcionam da forma que Ele quer, porque Ele é soberano. Lembra do nosso primeiro objetivo? Entender que nosso Deus é soberano? Então, tudo que acontece é sob permissão de Deus. Então, aquele momento ali que eles estavam passando por dificuldade, era a vontade de Deus se cumprindo, porque Deus lhe avisou, mas Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus justo, que cumpre o que Ele promete, Ele cumpre o que diz. Então, por isso que tudo aquilo aconteceu sob a permissão do Senhor. E agora, vocês sabem o que aconteceu depois daqueles 70 anos? Deus permitiu que o povo persa dominasse os babilônios. E aí, esses babilônios que estavam escravizando os judeus. Então, o rei da Pérsia podia mandar e desmandar em tudo. Vamos ver agora, lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23, o que vai falar sobre isso. Lembrando que
o rei da Pérsia era o Ciro. E Deus usou a vida desse rei para fazer a vontade dele novamente. Vamos ver lá na nossa Bíblia o que foi que aconteceu, tá bom? Versículos 22 e 23. Diz o seguinte: Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falado pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino. E a pôs também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu tem me concedido todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que há entre vós de todo o seu povo. O Senhor seu Deus seja com ele e deixa-o subir. Então, Deus tocou no coração de Ciro naquele momento para que ele deixasse o povo judeu ir embora, voltar para sua terra e reconstruíssem o templo. Apesar de Ciro não pertencer ao povo de Deus, ele foi usado por Deus naquele momento para que aquele povo pudesse voltar e recomeçar a sua vida, recomeçar aquilo que havia sido destruído anteriormente. Então a gente vê que Deus muda o coração de quem Ele quer e Ele age da maneira que Ele quer para que os planos dele sejam cumpridos. Aqui Ele usou a vida de Ciro, que era quem estava no poder naquele momento, para que seu povo, para que o povo judeu pudesse voltar para Jerusalém. Que legal, né? A gente vê que o nosso Deus tem controle de todas as coisas. Nada foge da soberania dele, do entendimento dele. E Deus, como é um Deus bondoso, Ele faz as coisas da melhor forma, às vezes até que a gente imagina. Agora nós vamos lá para o livro de Esdras, porque é onde continua a nossa história de hoje. Vamos lá? Em Esdras, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: E todo aquele que permanecer em qualquer lugar onde ele pousar, que os homens do seu lugar o ajudem com prata, e com ouro, e com bens, e com bestas, além de oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então Deus, além de tudo, mandou que Ciro ordenasse aos povos vizinhos que ajudassem aquele povo, doando dinheiro, objetos, alimentos, porque eles não tinham nada, eles estavam recomeçando do zero. Então Deus, além de tudo, ainda trouxe uma provisão, né? E tudo isso pôde ajudar os judeus na reconstrução do templo. Então eles receberam dessas pessoas essa ajuda que eles precisavam naquele momento, vinda do Senhor. E não foi só isso. Ciro também ordenou que fossem devolvidos os objetos do templo que tinham sido roubados na época do Império Babilônico, quando eles foram presos, mantidos em cativeiro. Muitas coisas do templo deles, lá muitas coisas valiosas, sagradas, foram roubadas e levadas para a Babilônia. E o rei Ciro mandou que tudo fosse devolvido para eles, já que eles estavam agora reconstruindo o seu templo. Muito legal isso, né? Para ver Deus agindo aí de uma forma que eles nem esperavam, talvez, né? Mas Deus é soberano e tem o controle de tudo. Então, Zorobabel foi a pessoa escolhida para liderar aquele povo. Ele é quem estava comandando. E junto com ele voltaram muitas pessoas para Jerusalém, porém muitos quiseram ficar na Babilônia. Com ele voltaram para Jerusalém em torno de 50 mil pessoas. Eram muitas pessoas, mas alguns ficaram lá na Babilônia. E eles voltaram para Jerusalém junto com Zorobabel a fim de reconstruir o templo que tinha sido destruído. Quando eles chegaram lá em Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram, Zorobabel e seus amigos, foram construir um altar para adorar ao Senhor. Então, eles decidiram adorar o Senhor, talvez como uma forma de gratidão, porque eles estavam vendo todas aquelas coisas acontecendo. Talvez eles já estivessem se vendo sem esperança, e então eles puderam voltar para a terra deles. E a primeira coisa que eles fizeram, antes de tudo, foi construir um altar para adorar ao Deus verdadeiro, né? Ao Senhor. E, posteriormente, né, depois disso, eles iniciaram a reconstrução do templo. Por onde é que a gente começa uma construção, vocês sabem? Para construir uma casa, como que começa essa casa? Pois é, a gente começa, a primeira coisa é o alicerce, é a base que vai sustentar toda aquela construção.
para que esse templo não caia, para que essa casa não caia. Então tem que ser feito um alicerce, uma base bem feita, para que a construção fique firme e não caia. E assim que eles começaram a reconstrução do templo, através de um alicerce. Quando os alicerces ficaram prontos, as pessoas ficavam tão felizes que elas cantaram e louvaram a Deus. Imagina, elas estavam muito felizes porque em meio a toda aquela destruição, elas estavam vendo uma esperança, o templo estava sendo levantado, estava sendo reconstruído. E aí, ao mesmo tempo, os idosos choravam ao ver que o novo templo não seria como o templo antigo. As pessoas mais velhinhas que participaram talvez da construção daquele antigo templo ficaram um pouco tristes e choraram porque eles viram que ia ser uma nova construção. Não tinha como fazer exatamente igual como era, né? Talvez as pessoas não soubessem como era feito, aquele templo era muito antigo, ninguém sabe nem como foi feito, talvez. E aí os idosos se entristeceram por isso, porque eles conheceram um templo tão bonito, tão grandioso. Imagina, deve ter ficado triste, mas mesmo assim, aquele momento era um momento de alegria e de louvores ao Senhor. Mesmo que o templo não fosse ficar tão parecido com como ele era antes, eles teriam um templo novo. Deus estava permitindo que eles pudessem reconstruir o seu templo de adoração. Isso é muito bacana, né? E aí eles estavam muito felizes e muito alegres por isso, porque Deus estava permitindo, dando essa oportunidade para eles. Então, estava todo mundo alegre, parecia que ia dar tudo certo, até que... Você sabe o que aconteceu? Alguns inimigos que estavam ali por perto de Judá resolveram que eles queriam ajudar na construção desse templo. Pessoas invejosas, né? Mas Zorobabel tinha sabedoria e sabia que aquelas pessoas não serviam ao Deus verdadeiro, assim como eles. E aí Zorobabel recusou a ajuda. Não quero que vocês nos ajudem, porque ele já sabia que aquilo ali não iria agradar a Deus. Aquelas pessoas serviam a outros deuses, então eles não precisavam daquela ajuda. E aí, essas pessoas não se conformaram de terem recebido um não. E sabe o que eles fizeram? Começaram a espalhar, falar mal de Zorobabel e de todo aquele povo judeu lá para o rei da Pérsia. Então, eles começaram a inventar histórias sobre Zorobabel, que não eram verdades, sobre aquele povo, e chegou aos ouvidos lá do rei da Pérsia, que após a morte do rei Ciro, que foi o rei que mandou eles de volta para Jerusalém, o rei que estava naquele momento era o rei Artaxerxes. E aí os inimigos continuaram falando mal, até que esse rei, Artaxerxes, ouviu e mandou parar a reconstrução do templo. Já pensou? Eles estavam super empolgados e aí, por causa de um inimigo invejoso, o rei mandou parar tudo. E agora, o que será que vai acontecer? Fiquem ligados aí, vamos já descobrir. Sabe, crianças, eu imagino como aquele povo deve ter se entristecido. Eles estavam muito animados e de repente tiveram que parar tudo. Mas Deus não se esqueceu do seu povo. Olha o que aconteceu. 6 anos depois, Deus mandou 2 profetas, Ageu e Zacarias, pregarem e animarem os judeus, né, para que e até que eles voltaram a reconstruir o templo. Eles estavam desanimados, aí Deus mandou Ageu e Zacarias para pregarem, para falarem do Senhor e animar aquele povo. Mas esse povo não tinha sossego, não tiveram sossego. Um governador chamado Tatenai e mais algumas pessoas importantes chegaram lá e perguntaram para ele, quem foi que mandou vocês voltarem a construir esse templo, retomarem a reconstrução desse templo? Quem deu ordem para vocês? Deus, porém, sempre esteve com os judeus e Deus sempre tem o controle de todas as coisas. E aí eles não tiveram que parar a reconstrução, sabe por quê? Porque esse assunto todo chegou novamente ao rei da Pérsia, que agora era o rei Dário, já era outro rei. E aí o rei ficou sabendo que tinham pedido para parar a reconstrução do templo e ele queria saber, tem algum documento, alguma ordem que fale sobre isso? Procurem aí se vocês encontram algum documento que fala sobre a construção desse templo. E aí as pessoas começaram a procurar
e encontraram esse documento que foi feito pelo rei Ciro, lá naquele tempo quando ele liberou os judeus para voltarem para Jerusalém. E aí o documento foi encontrado. Então o rei Dário encontrou e falou: ó, então continuem a construção, a ordem do rei tem que ser mantida, tem que ser cumprida. E não atrapalhem mais esse povo, deixe esse povo em paz, construírem o templo deles. Já pensou? Olha como Deus tem um controle de todas as coisas. A gente pensava que ia dar tudo errado, mas aí Deus vai lá e usa uma pessoa para que os planos dele sejam cumpridos. E vocês acham que esse rei Dário era um adorador de Deus? Não era. Ele era uma pessoa ímpia, ele não era uma pessoa que adorava a Deus. Mas pra gente ver que Deus usa quem ele quer, ele usa um incrédulo, um idólatra, ele usa quem ele quer para que os planos dele sejam cumpridos. Então, Deus, como a gente vê, Deus usou lá no começo o rei Ciro, agora ele usa o rei Dário e todas as coisas vão dando certo para aquele povo construir o templo. E finalmente eles terminaram a construção do templo e esse povo todo feliz comemorou prestando um culto ao Senhor de forma grata, né? Porque imagina, eles passaram por tantos momentos difíceis, por tanto sofrimento, mas no final das contas tudo deu certo, eles reconstruíram o templo. E o povo comemorou prestando culto ao Senhor e realizando muitas festas religiosas. Então nós vemos aqui, né, como Deus vai controlando as coisas e no final tudo vai sempre sair da forma que Deus planejou, da forma que Deus quis. E aí nós vemos então que Deus usou essas pessoas, né? Vamos ler agora lá no livro de Esdras, no capítulo 6, no versículo 14, o que diz? E os anciãos dos judeus edificaram e prosperaram devido à profecia do profeta Ageu e Zacarias, o filho de Ido. E eles edificaram e acabaram de acordo com o mandamento do Deus de Israel e de acordo com o mandamento de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então aqui nós vemos que Deus usou esses reis que eram idólatras, mas Deus usou eles, tocou o coração deles para que eles fizessem exatamente o que Deus queria. E isso que aconteceu lá naquela época também acontece hoje. Deus, ele tem um controle sobre os reis, sobre os líderes, sobre os governos. Deus tem um controle de tudo, de todas essas pessoas que estão na liderança, tá bom? Então a gente tem sempre que saber que tudo que acontece é sobre Deus tem um controle de todas as coisas, Deus é soberano em todas as coisas. Por isso que a gente tem que sempre confiar em Deus. Por mais que às vezes a gente ache que as coisas não estão dando muito certo, que tem alguma coisa errada, a gente tem que sempre confiar em Deus. A gente tem que entender que Deus é soberano, tá bom? E nada foge do controle dele. Vamos repetir nosso versículo de hoje? Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Salmo 47, 2. Deus, nosso Senhor, é o rei que está acima de todos os reis, né? Ele está acima de tudo e ele tem um controle de todas as coisas. Amém por isso. Então a gente não precisa temer, porque nós temos um Deus poderoso e nós temos que confiar nele. Então vamos orar para a gente encerrar nossa aulinha de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, vocês tenham gostado da aula de hoje, da lição de hoje. E vamos pedir para que Deus esteja nos ajudando a confiar nele, a cada dia entregar nas mãos dele todas as nossas dificuldades, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais uma aula que tivemos hoje. Nós te agradecemos, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que tem controle de todas as coisas, Pai. E nós te pedimos que o Senhor esteja colocando no nosso coração essa dependência do Senhor, Pai. Que a gente possa entender a cada dia que tudo o que acontece é sob a Tua permissão, Paizinho. Nos ajuda, Deus, a confiar no Senhor, a entregar ao Senhor os nossos medos, as nossas dificuldades e confiar somente em Ti, Pai. Abençoa, Deus, a vida de cada criança, cada família, Deus, aqui representada através da vida dessas crianças. Que o Senhor esteja, Deus, conosco, conduzindo nossas aulas a cada domingo. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de podermos estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Muito, muito obrigada. Deus esteja conosco, cuida da gente e nos protege. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa foi a nossa aulinha de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um enorme beijo para vocês e até a próxima. Tchau!